Olá, gente. Aqui é o professor Flaviano Félix, da EREM Bezerros, professor de Física. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de reflexão da luz. Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre translação de um espelho plano. O que é a translação? É a gente tirar o espelho de uma determinada posição que ele está e afastá-lo para trás ou para frente, tá? Então vamos ver aqui a seguinte situação. A gente tem aí um objeto na frente de um espelho e aqui a sua imagem, os dois, né, a distância do objeto para o espelho igual a distância do espelho para a imagem. Então a gente está seguindo aí todas as regrinhas aí de reflexão da luz. Então vamos imaginar que eu pego esse espelho aí e afasto ele um pouquinho para trás, para essa posição aqui. Tá? Então eu vou ter aí uma distância distância do espelho, né? Que o espelho foi deslocado, deslocamento do espelho. Da mesma forma, a imagem ela vai se deslocar. No que eu afasto o espelho, então eu vou ter um deslocamento também da imagem. E aí a imagem ela sai desse ponto e vai aí mais para trás. E aí a gente vai dizer que foi o deslocamento da imagem. Veja que o deslocamento da imagem é maior. Por quê? Ela vai equivaler a 2 vezes o deslocamento do espelho. E por que isso acontece? Porque eu tenho que manter sempre a distância do objeto para o espelho igual à distância do espelho para a imagem. Então essa distância aqui, ela tem que permanecer igual, essa distância do objeto para o espelho e do espelho para a imagem. Tá? Então a gente chega à conclusão de que quando eu desloco o espelho de uma determinada distância, a imagem ela vai andar o dobro dessa distância. Então a gente pode escrever a seguinte relação, que a distância da imagem é o dobro da distância do espelho. Tranquilo? Vamos pensar agora o seguinte, se o espelho se deslocou, a imagem ela vai ser deslocada ao mesmo tempo. Então você vai ter um deslocamento da imagem ao mesmo tempo. E na hora que o espelho para, a imagem para lá na posição. Então, em relação à velocidade do espelho e à velocidade da imagem, a gente também pode seguir essa seguinte relação aqui. A gente vai dizer que a velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Entenderam? Porque quando o espelho chega no ponto, a imagem tem que parar também naquele outro ponto dela. Então, ela tá percorrendo o dobro da distância no mesmo tempo. Então, ela tem que fazer isso com o dobro da velocidade. Beleza? Bom, translação de espelho plano, basicamente, é somente isso. Vamos ver agora uma outra situação, que é a rotação do espelho plano. A rotação ela funciona da seguinte forma. Imagina aqui o espelho, parte espelhada aqui para cima, por exemplo. E a rotação é eu fazer isso. Eu deixo um ponto fixo e vou rotacionar. Certo? Então, eu posso estar com ele aqui e fazer uma pequena rotação. Ou para cima. Certo? Então, o que é que acontece? Vamos pegar esse exemplo aí. Eu tenho aqui um espelho plano. Tá? Ele está parte espelhada voltada para cima. E aí, um raio de luz incide no espelho e é refletida. Então, eu tenho raio incidente, raio refletido, que eu vou chamar de raio refletido 1. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. E aí, segue todas aquelas regras lá da reflexão. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, linha normal, toda aquela coisa lá. Mas isso aqui não é importante. Então, o que é que eu vou fazer agora com esse espelho? Eu vou rotacionar ele para essa posição aqui. Então, quando eu faço isso,
eu tenho um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa, né? Então, rotacionei ele dentro de um ângulo alfa. E aí, o que é que acontece? O raio, imaginei que não tem esse espelho em cima mais, ele desceu, tá? Ele estava aqui e desceu. Então, o raio incidente agora, ele vai bater no espelho mais embaixo. E eu vou ter aqui o raio refletido, que a gente vai chamar agora de raio refletido 2. Certo? Bom, então eu tenho aí o raio refletido 1 e o raio refletido 2. Se a gente fizer o prolongamento desses raios refletidos, o raio 1 e o raio 2, eles vão se encontrar nesse ponto aí, formando um ângulo que eu vou chamar de ângulo delta. Tá? Então, eu tenho o ângulo do espelho, da rotação do espelho, e eu tenho o ângulo dos prolongamentos dos raios refletidos, o ângulo alfa e o ângulo delta. E aí a gente, se fosse explicar o porquê disso acontecer, é bem complexo, um pouquinho mais complexo. Para simplificar, a gente vai direto. Então, a gente vai dizer o seguinte, que esse ângulo delta ele é igual ao dobro do ângulo alfa. Tranquilo? Então, toda vez que você sofrer uma rotação, o ângulo que o espelho rotacionou, ele vai ser, o ângulo entre os raios refletidos, né, do prolongamento dos raios refletidos, ele é o dobro do ângulo de rotação do espelho. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Então, um raio de luz incide num espelho plano, gira-se o espelho de um ângulo alfa em torno de um eixo pertencente ao espelho e perpendicular ao plano de incidência da luz. Geralmente essas questões eles colocam um monte de palavras, uma figura bem complexa como tem aí, mas é você entender que o que foi que aconteceu. Você tinha um espelho e ele rotacionou dentro de um ângulo alfa, tá? Que pode ser chamado de qualquer outra coisa, não é obrigatoriamente alfa. Tá? E aí ele diz o seguinte, que o ângulo formado pelos raios refletidos, então os raios refletidos formam um ângulo, e após a rotação, após a rotação é de 40 graus. Então ele está me dizendo que o ângulo dos raios refletidos é de 40 graus. Então determine o valor do ângulo alfa. Olha aí na figura onde é que está o ângulo alfa. Tá? E quem é esse 40 aí? Esse 40 graus vai ser o delta. Então, delta é igual a 40 graus. Então, a gente é só lembrar que delta é igual ao dobro de alfa. Já dá para dar a resposta aí tranquilamente, né? Mas vamos fazer bem detalhado aqui. Mas você pode responder direto. Tá? Eu acredito que você já saiba aí a resposta. Mas vamos lá. Então, invertendo aí, a gente vai ter que alfa é igual a delta dividido por 2, a metade de delta. E aí, substituindo 40 dividido por 2, a gente tem que alfa vale 20 graus. Tá? Então, simples isso aí. Então, esse tipo de questão, ele vem às vezes com um monte de palavrinha lá, mas presta atenção no que é que está acontecendo. Então, sofreu uma rotação do espelho, falou em rotação do espelho, não tem erro. Tá? É isso aí que você vai fazer. Ou multiplicar por 2 ou dividir por 2, que foi o caso dessa questão aí. Vamos ver um outro exemplo aqui de translação do espelho, né? Então, uma pessoa está de pé diante de um espelho vertical. Se o espelho, mantendo-se na vertical, afastar-se de uma distância d igual a 30 centímetros da pessoa, o que sucede à imagem que ela vê no espelho? Então, ele quer saber o que é que vai acontecer com essa imagem. Se eu afastar, né, da pessoa 30 centímetros o espelho. Então, o que é que eu vou fazer com esse espelho? Eu vou deslocar ele. Ele estava numa determinada posição, a pessoa está aqui e eu vou afastá-lo 30 centímetros. O que é que a gente já sabe? Que essa imagem aqui ela vai andar o dobro da distância. Né?
Então também já dá para a gente saber a resposta, mas vamos fazer aqui detalhadamente. Então eu tenho que a distância que o espelho vai andar é de 30 centímetros. Então, usando a relação de Dzão igual a 2Dzinho, só substituir o 30 no Dzinho, e aí eu sei que a imagem vai andar 60 centímetros na direção que o espelho foi deslocado. Então, a imagem ela sofre um deslocamento de 60 centímetros no mesmo sentido do espelho. Beleza, gente? Então é isso, tá? Nossa aula de hoje é somente isso, bem simples. Eles gostam de colocar bastante isso em Enem, tá? em SSA. Então, se liga nisso aí, é muito simples. É só prestar atenção. Às vezes eles enrolam um pouquinho na questão, mas presta atenção no que está acontecendo, tá? Essa questão aí a gente poderia também falar em relação à velocidade, tá? E é sempre usar essas relações aí. Beleza? Então, um abraço para todos aí e até a próxima.